Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais uma live aqui pela manhã no Ministério Adoração e Graça. Você é o nosso convidado todo especial. Vai chegando aí, vai dando like, vê se o som está chegando aí bem, para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Hoje à noite também estarei, a partir das 19 horas, ministrando um novo tema. O tema pela manhã é a ressurreição de Jesus Cristo e pela noite eu estarei com outro tema no grande culto da família. Para quem não sabe, nós estamos respeitando, né, a ordem governamental do nosso estado. Não está tendo culto presencial, mas a gente tem esse privilégio de estarmos aqui. Aqui já está a Rosane Garcia, minha prima querida lá de Malcajuba, sempre aqui com a gente, dando a sua graça, dando a sua presença para ouvir e aprender a palavra do Senhor, tá bem? Seja bem-vinda, minha irmã. Compartilha, dê o like, dê um aceno aí se tá tudo bem, se o áudio tá chegando bom, viu? A gente daqui a pouco já vai estar com esse tema, a ressurreição, que está aqui na exposição. Hoje vai ser na primeira carta aos Coríntios. Você pode já procurar aí na sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, nós vamos expor o capítulo 15 quase todo. Amém? Deixe logo em stand-by aí e a gente vai falar sobre esse tema. A ressurreição pela manhã agora, a partir das 9 horas. E logo mais à noite, o outro tema, que é no grande culto da família, o Messias prometido. Já conto com a sua participação para que a palavra do Senhor venha se expandir, que a palavra do Senhor venha chegar a muitos corações, pessoas que precisam nesse momento de uma palavra de Deus, de um conforto de Deus, principalmente nesse momento em que estamos passando e vivendo nessa terra. Estamos numa pandemia, onde as pessoas estão morrendo, pessoas tanto ímpias como crentes estão morrendo, e a gente sabe que realmente não é fácil lidar com perda, com a morte. Por isso que eu trouxe esse tema pela manhã, para te fortalecer. Você que tem perdido seus entes queridos, você que tem sofrido muito com essa pandemia, Deus tem uma palavra muito forte nessa manhã para acalentar o teu coração, para que você venha ter força para lidar com a situação que nós estamos vivendo. Não temos para onde correr, a não ser para o pé do nosso Deus, a não ser o pé do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento ímpar hoje na história da igreja toda se unir. Eu vejo que muitas pessoas estão realmente gravando as suas lives, né? A igreja está se comovendo. Por quê? Porque a obra do Senhor ela não pode parar, né? Fechar o culto presenciais, mas nós estamos aqui. Deus deu essa oportunidade, não só a mim, não só a esse ministério, mas para todos os ministérios continuarem fazendo os seus cultos online, porque é muito importante o culto online, porque abrange muitas pessoas, é o mundo todo vendo a live, né? A live é ao vivo para o mundo todo, para o Brasil todo, ali nos Estados Unidos, no Japão, ali na África. Então é muito importante esse momento, pegar esse instrumento de evangelização. Então que você possa ser edificado nessa manhã, tá bom? Seja muito bem-vindo a essa live pela manhã. Sempre que eu posso, eu estou aqui das 9 horas da manhã trazendo uma palavra profética para teu coração. Então abra sua Bíblia, vamos começar a nossa live. Vai compartilhando, vai dando like, vai comentando aí embaixo, viu? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, tá? Do versículo 1 em diante, deixa logo aberta aí a tua espada. É muito importante você acompanhar na Bíblia o texto, amém? Porque o foco aqui da live é sempre te ensinar na palavra do Senhor. Eu vou falar um pouco do contexto histórico dessa carta, para que nós possamos dar a introdução no nosso texto, tá? Deixe lá aberto em 1 Coríntios 15. E essa carta, o apóstolo Paulo, os estudiosos dizem que ele estava na cidade de Éfeso, já na sua terceira viagem missionária, quando aprove ele a escrever essa carta e enviar para a igreja de Corinto.
Foi uma igreja que, quando Paulo chegou lá para ministrar, era uma igreja que estava com muitos problemas, principalmente na área da ética, da moralidade. Então, Paulo se vê na necessidade de escrever essa carta para fortalecer os irmãos, para tirar alguns dogmas humanos. Por quê? Porque essa igreja de Corinto ela estava dividida, ela estava com partidarismo, ela estava sem direção de culto, os cultos não eram organizados. Paulo vai falar também sobre a necessidade do casamento. Paulo vai abranger vários assuntos. E aqui no capítulo 15, ele vai falar sobre a ressurreição. Eu te aconselho que você leia nesse momento que estamos passando essa carta todinha, porque é uma bênção. Chegou aqui também a nossa obreira, Eliane Pinheiro, aqui do nosso ministério. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, possa edificar a tua casa, a tua família, viu? Seja muito bem-vindo. Então, como eu falei, então Paulo, ele chega nessa cidade de Éfeso. Aqui em capítulo 8 de Atos, não abra, só escute. Ele diz que como foi que ele chegou lá e como foi que ele começou o seu ministério. Em Atos 18 nos dá uma pista. Essa chegada de Paulo em Corintos, os estudiosos dizem que é do ano 44 a 46. Né? E quando ele escreve já é do ano 55 e 56, porque tudo nos dá a entender que ele já tinha passado pela cidade de Corinto e só depois ele enviou a carta de Éfeso para ensinar a igreja, para fortalecer os irmãos e corrigir muita coisa errada, porque essa cidade de Corinto era uma cidade muito promíscua, que rolava muita coisa pesada. Amém? Então Paulo, a chegada dele em Corinto está em Atos 18, mas não abra, só escute que diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Viu? Ele estava ali na Macedônia, na Grécia, só atravessou para Corinto. E ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Haviam chegado de Roma, pois Cláudio, que era o imperador da época, estava perseguindo a igreja. Havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Aí, ponto, Paulo foi vê-los. Então, Paulo já sabia que Áquila e Priscila estavam em Roma. É muito bom quando você vai para um lugar que já está ali uma pessoa fazendo a obra de Deus. Áquila e Priscila fundaram em sua casa uma igreja. E no versículo 13, uma vez que tinha a mesma profissão, né, porque Paulo era fabricante de tendas, assim como Áquila e Priscila, Paulo vai para lá morar com eles e trabalhar com eles para não ser pesado para a igreja. Chegou aqui a minha amiga Roberta Monteiro, viu? Seja muito bem-vinda, minha irmã, que o Senhor possa te abençoar nessa manhã com essa palavra. No versículo 13, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Paulo não somente foi para lá trabalhar na parte espiritual da igreja, como também tinha o seu emprego secular, porque sua família era muito rica. Paulo vendia essas tendas para todo o Império Romano, porque Paulo tinha muita influência ali no mundo grego-romano. Aí no versículo 4 de Atos 18, todos os sábados ele debatia na sinagoga, né? E convencia judeus e gregos a quê? Convencia a seguir Jesus, dizer que Jesus realmente foi o Messias que havia de vir, que chegou, mas que morreu, ressuscitou, e cada pregação dele era muito difícil realmente a pessoa não se converter, porque era um homem cheio de Deus, um homem com uma autoridade imensa no poder do Espírito Santo. No versículo 5, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, o foco do ministério de Paulo, quando ele vai falar desse tema da ressurreição, é mostrar que aquele Cristo que ele pregava foi aquele Cristo que desceu, se fez carne, habitou entre nós, mas que foi para a cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia.
Então Paulo vai falar aos nossos irmãos, porque estava ocorrendo muitos ensinos heréticos errados entrando dentro da igreja, porque Paulo já tinha mandado a carta, Paulo já tinha ensinado as pessoas e estavam chegando os falsos mestres, os falsos ensinadores para querer desviar o povo de Deus. Amém? Então, mais um contexto aqui dessa capital onde ele vai chegar, o que ele vai enfrentar, que Corinto se tornou uma província de Roma, quando Roma conquistou ali Corinto, destruiu todo, tirou seu rei e passou agora ser a província de Roma, na Grécia, na Macedônia, e Corinto era famosa pela sua cultura, pelo seu comércio. Muitas pessoas desembarcavam em Corinto, os barcos, vinham muitos imigrantes, era uma cidade muito desenvolvida da época, da terceira a quarta maior da época dessa região aí da Grécia e da Macedônia. Então era muito forte o peso cultural, o comércio, mas também a imoralidade sexual era muito pesada. Por quê? Porque ali na Acrópole se abrigava 12 templos, né? O mais conhecido como o templo de Afrodite, a deusa do amor. Hoje, se você for visitar ali a Grécia, ali em Corinto, você passa ali pelo Peloponeso, pelo canal, chega a Corinto, você vai ver que ainda existe essas ruínas que fica lá em cima da montanha, né? Esse templo de Afrodite, a deusa do amor. Tinha 1000 sacerdotisas e essas sacerdotisas, o que fazia parte do culto dela eram esses homens que chegavam na cidade e iam para lá, para cima do morro, se prostituir. Lá elas vendiam seus corpos e lá era a maior imoralidade sexual. E também tinha Asclépio, o deus da cura, onde as pessoas, era tipo um resort, onde as pessoas tinham as piscinas, as pessoas iam para lá se banhar através de cura, iam buscar a cura, iam buscar o tratamento da beleza. Então, tudo isso está envolvido nessa cidade. Também tinha o deus do sol, Apolo, né? O deus da beleza, e também a prostituição era praticada muito forte. Corintianizar começou a ser usada para dizer cometer imoralidade. Então, é essa cultura que o apóstolo Paulo vai ter que enfrentar, é essa cultura que o apóstolo Paulo vai ter que evangelizar e levar a palavra do Senhor. Aqui está o Aldo Massal Guimarães, meu primo, seja muito bem-vindo, que o Senhor possa te abençoar a sua família, sua esposa, seus filhos e toda a nossa parentela. Estamos orando para que o Senhor venha nos abençoar e guardar a nossa família de tudo isso aí que tem acontecido, viu, meu primo? Deus é conosco, importa que a vida continua e hoje esse tema é sobre a ressurreição. Então vamos começar o texto, já que a gente já falou do contexto histórico, como Paulo chegou à cidade de Corinto. Agora abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, versículo 1 em diante, que diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes, olha, Paulo está dizendo que ele quer lembrar os irmãos, porque ele já tinha sido ministrada a palavra. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Então, Paulo já tinha pregado àquela igreja, Paulo já tinha ensinado aqueles irmãos novos na fé, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, porque quando a gente recebe realmente a palavra de Deus, o evangelho de Deus que foi pregado, que foi ministrado, a gente tem que receber no nosso coração essa firmeza, essa esperança, para que o Espírito Santo de Deus venha nos alimentar, venha produzir dentro de nós frutos verdadeiros de arrependimento e ter essa unção, essa autoridade para enfrentar os desafios da vida. Ele diz no versículo 2, por meio deste evangelho, o evangelho é boas novas, boas notícias, vocês são salvos, desde que se apeguem. Então sempre há uma condicional, desde que se apegue firmemente à palavra de Deus que lhes preguei, e repete, caso contrário, vocês têm crido em vão. Então o evangelho, toda vez que ele é ministrado, você tem que ouvir e crer e receber. Aí você já é uma pessoa salva quando você recebe.
em seu coração que esse evangelho é verdadeiro, que a palavra de Deus é verdadeira, que tudo que está escrito nesse livro sagrado veio do céu, foi inspirado pelas pessoas que Deus levantou para escrever. E isso é sobrenatural, isso foge dos nossos entendimentos, porque foi o ser humano que escreveu e o ser humano é falho, mas existe um mundo espiritual. É isso que Paulo está dizendo, que existe um poder que está por trás e esse poder é o poder de Deus. Amém? Versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo que Cristo foi para a cruz do Calvário, ele foi lá, morreu pelos nossos pecados, mas só que ele ressuscitou. Ele não ficou lá no madeiro. Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Porque é isso que Paulo está dizendo, que ele pregava que Cristo tinha ressuscitado. Porque se Cristo não ressuscitou, tudo é em vão. Ele diz no versículo 4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Porque já tinha se passado aqui quase 40 anos que o Senhor tinha ressuscitado, já tinha subido ao céu e existia muitas heresias, pessoas querendo contradizer tudo aquilo que Paulo estava ministrando, contradizer tudo aquilo que outros apóstolos, como Pedro, como João, como Mateus, tinham já escritos em seus evangelhos. Então, o Paulo aqui está afirmando que tudo que ele tinha ministrado, desde quando ele chegou a essa cidade, era verdade e que Cristo, sim, tinha sido sepultado, mas que ele tinha ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, porque tu tem que crer o que está escrito nas Escrituras, porque a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando contigo, amém? Aqui está o Fredson Farias, está o William Tavares, bom dia meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. E apareceu também, Paulo vai dizer, que ele apareceu para várias pessoas para não deixar dúvidas sobre a igreja. No versículo 5, Paulo vai dizer, e apareceu a Pedro e depois aos 12, depois de que? De ele já havido sido ressuscitado. Deu uma caidinha aí, mas a gente já está voltando. A Dacialma está aqui também, minha esposa, a Auricélia também, Lopes está aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Voltou de novo, no versículo 6, continuando, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a gente vai expor quase todo o capítulo, amém? E no versículo 6, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Então Cristo não deixou nenhuma margem de erro. Ele apareceu a Pedro, apareceu a todos os apóstolos e depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Ele ali ressuscitado com um corpo glorioso para não há uma dúvida sequer no coração das pessoas. Por quê? Porque a gente não tem que ter dúvida que Cristo é Deus. A gente não tem que ter dúvida que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vive, das pessoas que ainda estavam vivas na época do apóstolo Paulo. Isso faz 2000 anos. Embora alguns já tenham adormecido. Paulo está dizendo, tanto aqueles que viram na época que ele viveu, também aqueles que tinham já sido mortos, estavam dormindo no pó da terra. Paulo está dizendo que há uma esperança para essas pessoas, amém? Depois, versículo 8, deste apareceu também a mim na estrada de Damasco, naquele grande encontro que Paulo teve com o Senhor, que o Senhor falou para ele, Saulo, no original, Shaul, por que me persegues? Paulo perguntando, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que tu persegues. E desde aquele dia caíram as escamas dos olhos de Paulo, ele se tornou esse grande apóstolo
aos gentios, esse grande homem de Deus que entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor. É por isso que ele diz aqui no versículo 9, olha a humildade dele: pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo está reconhecendo que ele não merecia ser chamado. Por quê? Porque ele prendeu, ele mandou cerrar muitos cristãos na igreja, porque ele pensava que ele estava fazendo certo, porque ele era um fariseu assim muito rígido, e seguia as leis de Moisés. Então Paulo queria agradar os sacerdotes e também não queria que essa seita invadisse Jerusalém, porque o cristianismo era visto como uma ameaça, também como uma seita ao judaísmo. Mas depois desse encontro que o Senhor apareceu para ele, depois desse encontro, ele diz: pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. No passado ele fez algo que não agradou o Senhor, mas ele aqui reconhece, agarra o chamado para que a palavra de Deus agora vá se expandir por todo o Império Romano. Aí no versículo 10 ele diz: mas pela graça de Deus, se não fosse a graça, preguei sobre isso na quarta passada, mas pela graça de Deus sou o que sou, amém? E sua graça para comigo não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. E realmente Paulo trabalhou demais. Paulo foi o missionário que mais trabalhou. Ele viajou por quase todo o Império Romano e daí queria chegar até a Espanha. A vida de Paulo era plantar a igreja, preparar a igreja, levar a mensagem do Senhor e partir para outros lugares, até ele chegar no seu maior propósito, que um dia era chegar na capital de Roma. E de lá ele não voltou mais, mas ele cumpriu o seu chamado. Versículo 11: portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e isto que vocês creram. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: não importa quem pregue aqui, desde que seja o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não importa se é Apolo, não importa se é Pedro, não importa se sou eu. O que importa é que, se for o evangelho verdadeiro e vocês têm crido nisso, é isso que importa para vocês. Olha o que ele vai dizer no versículo 12. Ora, está sendo pregado, dizer, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo que eles, não só Paulo, mas todos os outros apóstolos e irmãos em Cristo, ali da igreja de Corinto, já haviam sido ministrado que a ressurreição dos mortos era verdadeira, que Cristo tinha sido morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas aqui muitos não tinham crido, porque realmente era uma coisa que assustava o mundo grego-romano. Amém? Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou, é o que importa, Paulo está dizendo, porque ele apareceu a mais de 500 pessoas. Apareceu todos os apóstolos. Então não tem que ter dúvida que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos. E olha o que Paulo vai falar. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. No 14, e se de fato não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Paulo está dizendo: olha, se Cristo não morreu, se ele não ressuscitou, a gente é um palhaço. A igreja é um palhaço. O ministério não é verdadeiro. Nós somos mentirosos, nós somos indignos, nós somos muito mais piores do que éramos antes. Tecla, porque é difícil. É difícil você lidar com a morte. É difícil você lidar no momento que estamos vivendo. E Paulo está dizendo: não para aqui. Existe uma esperança. Existe a ressurreição dos mortos. Existe sim. Deus, ele ressuscitou. Se ele não ressuscitou, é inútil a nossa pregação.
De que me vale ter largado tudo? De que me vale você aí que está me ouvindo ter largado tudo para servir a Deus se Cristo não ressuscitou? É isso que ele está dizendo para a igreja. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que nós temos, que você tem. Versículo 15. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Paulo está dizendo, não, é isso que pregamos. Que ele ressuscitou o terceiro dia, que ele apareceu a muitas pessoas e que o evangelho é verdade e aqueles que crêem terão passaporte para a vida eterna. Porque o sistema, o mundo não te dá essa esperança. E Paulo está dizendo que o evangelho de Jesus Cristo dá esperança para aqueles que dormem no pó da terra e para aqueles que morrem com Cristo. Mas que isso, seremos considerados falso testemunho de Deus, se não existir a ressurreição. Versículo 16. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. No 17, se Cristo não ressuscitou, ele repete, é inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Vocês ainda não se converteram. Vocês ainda estão na vida que vocês levavam. Porque se Cristo não ressuscitou, tudo que pregamos, tudo que trazemos para a igreja, tudo que ensinamos na igreja, se não é verdade, vocês são os piores dos piores. Amém? Aí no 18, neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Paulo está falando, então as pessoas que já morreram, as pessoas que estão hoje no pó da terra, então não vai existir nada. Cristo não vai voltar, não tem ressurreição. Faça nessa terra, eu sou mentiroso como pastor, você é mentiroso como cristão, então o evangelho é uma mentira, é isso que o sistema quer, meter na tua cabeça que Deus não existe, é isso que o nosso adversário quer, meter na tua cabeça que não existe, que a igreja é uma balela, que a igreja é uma mentira, que o poder de Deus não está aqui, é isso que o mundo quer que tu creia, mas a palavra está dizendo, ele veio, ele morreu, ele foi ao Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia. Paulo está dizendo, meu Deus, neste caso que já morreram estão todos perdidos. Não interessou eu sacrificar minha vida. Não interessou eu largar tudo que eu tinha de bom e do melhor, porque a minha família era rica, quentaço. Eu tenho cidadania romana. Eu sou um homem rico, eu não preciso disso aqui. Então eu larguei para apanhar, eu larguei para sofrer naufrágio, eu larguei para pegar porrada, e tudo isso é em vão se Cristo não ressuscitou? É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Eu vou te dar meu testemunho que dizer que eu largo a minha banda do mundo, largo 15 anos de carreira no mundo, viajando o Brasil todinho, tocando, ganhando dinheiro, para mim estar aqui mentindo para você. Se Cristo não ressuscitou, se Ele não transformou a minha vida, se Ele não é o Deus da minha vida. Meu amado irmão, nosso Deus é verdadeiro. Nosso Deus é verdadeiro, Ele está aqui nessa manhã, trazendo essa palavra de esperança para a tua vida. E no 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre os homens somos mais dignos de compaixão. Porque muitas pessoas querem servir a Deus e pensam que é só quando está vivo que Deus só vai abençoar as pessoas. Infelizmente, enquanto a gente está vivo nessa terra, que morreu, acabou tudo. E não acabou. Existe a era do porvir. Existe a ressurreição dos mortos, existe o arrebatamento da igreja, porque Jesus está voltando. O diabo não quer que você creia nisso. A nossa esperança, Paulo está dizendo, não pode ser só nessa vida, enquanto estivermos aqui. Eu não posso só ter as bênçãos do Senhor, o Senhor abençoa nessa terra, no material, no espiritual, e ser somente aqui. Ele está dizendo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, de misericórdia de Deus, porque a gente não vale nada, ele está dizendo. Não vale a pregação do Evangelho,
Não vale, não vale a tua oração, não vale o teu sacrifício, não vale a tua renúncia para servir a Deus. Não vale as cobranças do pastor, não vale a liderança do pastor, não vale se você estivesse no mundo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos mais dignos de compaixão. Mas olha o que ele diz no 20, para reforçar nossa fé. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram, como Cristo sendo o primeiro a dar o exemplo que ele morreu pelo poder do próprio Cristo, ele ressuscitou. Por isso que ele é a primícia. Eu não posso morrer e ressuscitar porque eu não sou Deus, eu não tenho esse poder, mas ele tem esse poder. Ele morreu e ressuscitou para deixar claro para a igreja que não para aqui, que existe uma esperança de salvação, que existe a ressurreição dos mortos. 21, visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus Cristo, porque em Adão todos pecam, porque em Adão todos morrem, porque Adão tinha o corpo glorioso, Adão não se via nu, mas quando entrou em pecado, ele viu que ele estava nu, e Deus fez a pele e cobriu ele com essa pele que nós temos. 22, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, porque seremos transformados, porque voltaremos ao Éden, voltaremos a ter o corpo de Cristo, voltaremos a ter o corpo de Adão antes da queda do homem. Isso é mistério, isso é sobrenatural, isso é para quem crer na Bíblia, isso é para quem está seguro da sua fé, isso é para quem está seguro da sua salvação. É isso que Cristo está falando nessa manhã, ao meu, teu coração. Não desista! Não desista do Evangelho, não desista das coisas do Senhor, não desista de orar pela sua família, não desista de fazer a vontade do Senhor, porque vale a pena. Vale a pena servir a Deus, vale a pena dizer que nós somos de Cristo, vale a pena dizer que nós somos a igreja da última hora. Tantas pessoas o Senhor está chamando para ministrar e falar do seu amor. Aqui no 23, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, porque Ele dá o exemplo em tudo. Ele é o grande líder. Porque Ele é o grande líder, Ele é o maior sacerdote, Ele é o maior profeta, Ele é o Messias prometido que eu vou pregar hoje à noite, a partir das 7 horas. A Érica chegou por aqui, um grande abraço, minha irmã aí do Guajará, também com o seu ministério. Na unção de Deus, na palavra de Deus, é uma bênção aí, esse ministério com o meu pastor Júnior. Que o Senhor possa abençoar o ministério de vocês, minha irmã. Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço para todos vocês aí do ministério de vocês. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando lhe vier, os que lhe pertencem. Aqueles que pertencem a Cristo, quando Ele voltar, Ele vai trazer da morte, Ele vai ressuscitar, Ele vai dar um corpo glorioso para a sua igreja, para aqueles que creem na verdade, para aqueles que creem nesse Cristo verdadeiro. É esse Cristo que é o Cristo da palavra, é esse Yeshua HaMashiach que é o nosso Salvador. Ele diz no 24, então virá o fim. Daniel Laredo, seja muito bem-vindo, meu irmão. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder do mal. A gente vive nesse sistema corrupto, a gente vive nesse sistema de ganância. O mundo está assim por causa da ganância do homem. O mundo está assim porque um quer ser melhor que o outro, um quer pisar no outro. Por isso que Cristo tem que voltar e implantar o seu reino de justiça nessa terra.
25, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E isso vai acontecer porque o mundo está sendo preparado para a grande tribulação e para a manifestação do anticristo. Mas a igreja de Cristo, o arrebatamento é o maior evento da história que ninguém mais fala, ninguém mais prega. Existe uma esperança. Deus é o dono da sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então, se ele morreu, ele irá de ressuscitar. E no 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Todos os dias, os noticiários, as tristezas, as famílias chorando. Eu já perdi entes queridos. Você já perdeu entes queridos. De Deus. Que se os nossos irmãos entregaram as suas vidas a Cristo, eles vão ressuscitar, eles vão voltar a nos ver. É essa a esperança da igreja. O âmago do evangelho não é carro. O âmago do evangelho não é casa. Não que Deus não possa te dar carro, casa, prosperidade. Ele pode dar sim para a sua igreja, porque o melhor da terra é para a igreja de Cristo. Deus pode fazer tudo isso e muito mais pela nossa vida, mas o último inimigo a ser destruído é a morte. Os noticiários, as tristezas, mas a igreja não deve perder esperança. Quando morre um irmão que nós conhecemos, como nós perdemos nesses dias pessoas maravilhosas, pessoas de renome em nosso país, mas eles morreram na esperança da ressurreição. Mas eles estão com Cristo e eles hão de ressuscitar no último dia, porque o âmago do evangelho é você ressuscitar no último dia, senão a tua fé é em vão. Senão tu está em vão na igreja, tu está em vão no mundo. O âmago do evangelho é Deus te ressuscitar no arrebatamento da igreja, na sua vinda. Por isso que ele falou para Daniel, no capítulo 12, sela o livro, Daniel. Essa visão será o tempo do fim, tu vais dormir no pó da terra com teus pais, mas naquele dia eu vou te trazer, Daniel, de volta, pelo serviço prestado a mim nessa terra. Esse é o âmago do evangelho. Eu me converti porque eu quero ressuscitar um dia. E isso, se a minha geração não for do arrebatamento da igreja, porque se for a nossa geração do arrebatamento da igreja, seremos transformados. Seremos purificados diante do Messias, diante de Yeshua de Israel. Versículo 31, todos os dias enfrentam a morte, Paulo está falando, porque o ministério dele não foi fácil. Ele combateu feras, ele combateu intelectuais, ele enfrentou reis, ele enfrentou perseguição. Ele está dizendo que tudo isso é em vão se Cristo não ressuscitou. Todos os dias no 31 enfrentam a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo, nosso Salvador. Nós temos que ter orgulho que somos de Cristo. Nós temos que ter orgulho que Ele é o Rei da nossa vida, da nossa família, é o nosso Salvador. Nós temos que ter orgulho em dizer, eu sou de Cristo, eu sou cristão e ponto, acabou. 32. Se foi por meras razões humanas, Paulo está dizendo, que lutei com feras em Éfeso, ele está dizendo, que ganhei com isso. Quando eu fui lá para aquele grande ginásio de 25.000 pessoas, falar do Deus desconhecido para filósofos, para toda a Grécia, para toda a Macedônia, o que interessou? Eu passar 3 anos na cidade de Éfeso para fortalecer aquela igreja, tirar do cativeiro as pessoas que também viviam nesse mundo de prostituição, de imoralidade sexual. Se foi por meras razões humanas, no 32 ele diz que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e acabou aqui, parou por aqui, porque não existe ressurreição dos mortos, não existe uma esperança para a igreja e está tudo bom.
A nossa vida sempre a gente luta por algum princípio, você queira ou não. Se você não é de Deus, você tem os seus princípios. Você luta por seus objetivos, que também não é errado. Mas o nosso maior objetivo, a nossa maior esperança está no mundo por vir, está no sobrenatural de Deus. Amém? Porque o material nessa terra eu vou conseguir se eu compartilhar, se eu ajudar os meus irmãos e fazer a vontade do Senhor, as bênçãos virão sobre mim. É bíblico. No 35, mas alguém pode perguntar, como ressuscita os mortos? Com que espécie de corpo virão? Paulo vai dizer no 36, insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. 37. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente de trigo, ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo no 38, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, ele vai explicar. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra, os peixes têm outra. Há corpos celestes no céu, no 40, e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. E no 41, um é esplendor do sol, o outro da lua, e o outro das estrelas, e as estrelas diferem em pleno umas das outras. E no 42, assim será a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado perecível e ressuscita imperecível. Cada corpo no seu quadrado. O peixe tem uma matéria, as aves têm uma matéria e nós temos uma matéria. Quando nós morremos, essa matéria, esse corpo, ele vai para o pó da terra, ele perece, ele se acaba, ele vira pó e cinza. Mas quando a gente vai ressuscitar, ele vai ser imperecível, ele vai ser glorioso, ele vai ser como o corpo de Adão antes da queda e como o corpo de Cristo quando ele ressuscitou. Cheio de glória, cheio de poder. Por isso que ele fala assim no 42, assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. No 43, é semeado em desonra por causa do nosso pecado e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza por causa das nossas falhas, a gente só presta para ser salvo mesmo, mas ressuscita em poder. No poder de quem? No poder da palavra, no haja de Deus, no som da última trombeta. Ricardo está aqui conosco também, seja bem-vindo. 44. É semeado um corpo natural, que é o nosso, e ressuscita um corpo espiritual, porque o homem é um ser tanto natural como espiritual. É por isso que nós temos que cuidar de todas as partes do nosso corpo material, nossa parte física, e também da nossa mente, que é espiritual com Deus. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual, que é o que nos espera na era do porvir, que é o âmago do evangelho do teu corpo glorioso. É você ser ressuscitado se você não for a geração do arrebatamento da igreja. Quem está entendendo, dá like, acena se vocês estão entendendo o que eu estou pregando para vocês nessa manhã. Assim está escrito no 45, o primeiro homem Adão, ele tinha o corpo glorioso quando Deus fez ele, porque ele não tinha pecado. Mas ele caiu e todos nós morremos com ele, por isso que somos pecadores. Por isso que todo homem é pecador, porque descendemos de Adão. Olha o que ele diz no 45, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, quando Deus sopra na narina dele e dá o fôlego de vida para ele. O último Adão, que é Cristo, espírito vivificante da Virgem Maria, não teve pecado, por isso que o espírito dele é diferente. É vivificado. Amém? Glorioso, por isso ele é Deus.
No 46, não foi o espiritual que veio antes. Por quê? Porque somos natural da terra. Somos seres humanos, que é a parte física. Não foi o espiritual que veio antes, veio a matéria, a parte física, depois que o Senhor soprou o espiritual nas narinas de Adão, que é o fôlego de vida. Mas o natural, depois dele o espiritual. A gente só vai ser um ser completo no arrebatamento da igreja. Hoje a gente é um ser, sim, natural, espiritual, porque somos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Mas na plenitude geral, você só vai ter essa unção, esse poder, quando você estiver com seu corpo transformado e glorificado como o de Adão. Amém? Dá uma glória a Deus para Jesus, se você está entendendo. Os que são da terra, no 48... Olha, no 47, o primeiro homem era pó da terra, o segundo homem do céu, porque Cristo veio do céu, foi implantado no útero de Maria, sem pecado nasceu e fez seu ministério todo nessa terra, subiu ao céu. Por quê? Porque Cristo é do céu e nós somos da terra. No 48, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu são semelhantes ao homem celestial. Assim, no 49, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Paulo está dizendo que nós vamos ter a mesma aparência, a mesma imagem que nós somos agora, mas só com um corpo glorioso, com um corpo glorificado. Isso é um mistério porque a gente não sabe, eu acho que a gente, por exemplo, é o que eu penso, isso não é bíblico, mas é o que eu penso. Deixa eu ler para você. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Eu creio que a pessoa que, por exemplo, a pessoa que morre hoje, quando ela ressuscitar, ela vai ressuscitar com a idade que ela morreu. Porque isso é um grande mistério. É que eu penso. Amém? Ela vai ressuscitar naquele corpo do último dia dela. Mas isso não é bíblico, é apenas uma especulação, um pensamento meu. Que fique bem claro. Amém? Porque olha que ele diz, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, o corpo glorioso. Ele vai dizer no 50, irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Por quê? Porque tu é pecador. Tu não pode herdar o reino de Deus sem o poder transformador de Deus. Ele vai explicar isso no versículo 41, porque é um mistério de Deus. Olha o que ele diz, vou repetir para você entender o 50. Irmãos, eu lhe declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, porque como parte física, como pecadores, a gente não pode. Tem que ter um poder, tem que ter uma autoridade espiritual para que possamos alcançar a glória. Por isto que Cristo veio e morreu por todos. E quando eu creio em Cristo, eu pego esse passaporte para pegar a vida espiritual, porque por mim mesmo, pela minha força, eu não tenho esse poder. Ele vai dizer assim, olha, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Aí ele vai explicar como é que vai ser esse mistério, já que eu sou um pecador, sou carne e sangue, e não posso herdar o reino de Deus porque sou perecível. E no 51 ele explica o mistério. Ele diz assim, eis que lhe digo um mistério, porque é mistério de Deus. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados pelo poder da vinda de Cristo. Pelo poder da sua vinda seremos, não dormiremos. Aquela geração do arrebatamento não vai morrer, ela vai ser transformada pelo poder da vinda de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que é um mistério. Ele amplia o mistério e explica para deixar claro para a igreja de Corinto, há 2000 anos atrás, e para deixar claro para você que a ressurreição de Cristo não é balela, é o âmago do Evangelho. É a certeza de vida eterna. Ele diz no 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta de Deus. Então, quando o Senhor, o anjo apertar o chofar lá de cima, com aquele barulho, é nesse momento que os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados e nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares.
Ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, no 52, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos todos transformados para a glória do nosso Deus. Estaremos para sempre com o nosso Deus, porque Ele é a verdade. Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está à destra de Deus, é o nosso advogado fiel e a nossa maior esperança é ressuscitar no último dia. Por isso que ele falou para Marta e Maria, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu tenho poder para ressuscitar. Ela falou, mas eu sei, Senhor, que Lázaro vai ressuscitar no último dia. O Senhor falou, não, eu vou ressuscitar ele agora e também no último dia. Tu quer mais certeza de que essa para tu? Tu quer esperança maior do que essa para a sua vida, meu irmão? Então o evangelho não é balela. Então a nossa vida não é em vão. Tudo que passamos, tudo que testemunhamos, tudo que Deus já fez na nossa vida, não pode ter sentido para aqueles que não creem. Mas para aqueles que creem, é poder de Deus, é poder do Evangelho, é testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida e que Deus tem dado na nossa vida. E no 53, a gente já está terminando a live. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. No 54, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. Por quê? Porque o próprio Cristo que está falando, porque Ele é a ressurreição e a vida, e aqueles que morrem com Ele vão ressuscitar com Ele naquele grande dia. No 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Nesse dia Ele vai humilhar a morte, Ele vai humilhar todas as pessoas que não creram em sua ressurreição. Ele vai humilhar muita gente com seu poder. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? No 56, o aguilhão da morte é o pecado, porque somos seres caídos, somos descendentes de Adão, e a força do pecado é a lei que bate na nossa porta para mostrar que somos pecadores. 57, mas a graça de Deus, ai, se não fosse a graça de Deus, mas a graça de Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória da morte só vem através de Cristo. A ressurreição dos mortos só vem através de Jesus Cristo. Mas para isso eu tenho que ter fé, para isso eu tenho que crer, para isso eu tenho que testemunhar. Que sou de Deus, que sou de Deus. 58, a gente já está terminando a exposição de 1 Coríntios 15. O último versículo, eu quero orar por você que ficou até agora comigo. Está uma bênção, mas infelizmente eu vou ter que parar a live porque à noite eu estarei falando sobre o Messias prometido, as profecias sobre o Messias no culto da família 19 horas. No versículo 58, portanto, meus amados irmãos, Deus falando conosco nessa manhã, portanto, meus amados irmãos, preste atenção, mantenham-se firmes. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, tudo que eu ensinei para vocês, não só eu, mas todos os apóstolos, todos os servos que passaram aqui nessa igreja, mantenham-se firmes, mantenham-se firmes. O Senhor está falando para a sua igreja nessa manhã. Portanto, meus amados irmãos, é a palavra de Deus, não é o pastor Luiz. Portanto, meus amados irmãos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de luta, mantenham-se firmes e que nada os abale.
Mantenham-se firmes na fé e que nada os abale. Sabe por quê? Porque Deus é com a sua igreja, porque Deus está conosco. E sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Eu tenho que estar em sintonia com esse Deus, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, nem aqui nessa era e nem na era do porvir, porque Ele vai estar com a sua igreja, Ele vai ressuscitar a sua igreja, aqueles que estão morrendo. Nesse momento é crente, é ímpio, não importa. Se a pessoa é de Deus, ela vai ressuscitar com Deus. Porque a ressurreição é verdadeira. Porque Cristo morreu, ressuscitou, para mostrar para a humanidade que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Logos, que Ele é o Verbo. Ele diz, sejam sempre dedicados, os últimos versículos, à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, porque Deus nos abençoa. Deus nos sara, Deus nos limpa, Deus cuida de nós através da sua palavra. Então, seja edificado nessa manhã pelo poder da palavra, seja edificado nessa manhã pelo poder da mensagem de Jesus Cristo, a esperança de vida. Enquanto há vida, há esperança. Que possamos nesse momento, meus irmãos, entregar nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Que possamos entregar nesse momento a nossa casa, a nossa família. Fecha teus olhos aí, que eu quero orar por você e pelas pessoas que estão precisando nesse momento. Encerrando essa live, amém? Maravilhoso e eterno Deus, que Tu possa abençoar cada um nessa manhã, Senhor, que compartilhou essa live comigo, que esteve comigo nessa live até agora, Espírito Santo da verdade, que Tu venha fortalecer, que eles possam se manter firmes na fé, que eles possam ser bênçãos, Senhor, na sua casa, na sua família, onde eles colocarem a planta dos seus pés. Nos renova nessa manhã, nos dá essa fé, nos dá essa esperança, que a vida não acaba aqui, que existe na era do porvir um corpo glorificado, um corpo transformado para aqueles que creem na verdade, para aqueles que creem em Ti, porque Tu és o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ti. Abençoa, Senhor, aqueles que estão sofrendo nesse momento nos hospitais, com essa pandemia. Visita os hospitais nessa manhã, vai curando, vai salvando, vai levantando, vai tirando, vai transformando. O Teu poder nesse momento, Senhor, o poder com a Tua igreja nesse momento orando, Senhor, para que Tu venha ter misericórdia dessas pessoas que estão ali nas UTI, nos aparelhos, entubadas, que Tu venha nessa manhã levantar, que Tu venha curar, que Tu venha dar esperança e que o Teu nome venha ser glorificado. E assim, Senhor, que nós passarmos esse momento nessa terra dessa pandemia, a Tua igreja receba um grande avivamento, a Tua igreja receba um grande ensinamento, que possamos estar firme e de pé, porque aquele grande dia virá. O mundo, Senhor, passa. O mundo, a Tua palavra diz, as concupiscências passam, os desejos humanos passam, as autoridades passam, mas a Tua palavra jamais passará, porque Tu é o nosso Deus, Tu é nossa rocha, Tu é nossa fortaleza, e que nesse domingo Tu venha nos abençoar, que nesse domingo Tu venha nos dar um bom almoço, e logo mais, Senhor, 19 horas, nós estaremos aqui no grande culto da família online, para todo mundo, levando a Tua palavra, com o tema, o Messias prometido. Sejam edificados nessa manhã, como pastor desse ministério. Eu te abençoo nessa manhã, como pastor desse ministério. Eu profetizo a firmeza na fé. Eu profetizo as bênçãos de Deus na tua vida. Eu profetizo o melhor de Deus na tua casa, no teu negócio, no teu entendimento, em tudo aquilo que tu tem colocado diante do Senhor. Recebe essa palavra, dá like e compartilhe essa live para que a palavra do Senhor venha chegar a muitos corações. Obrigado por tudo. Trocar a pilha aqui, eu acho que acabou. Que o Senhor, meu irmão, possa te abençoar nessa manhã. Acabou a nossa pilha, mas que o Senhor, já coloquei a outra, que o Senhor possa cuidar da tua família, te dar um bom almoço,
coloca a tua fé em ação, fica firme no Senhor, que a glória é para o nosso Deus. Compartilhe essa live, que ela possa chegar a muitos corações, pessoas que nesse momento estão sem esperança de vida, pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. E logo mais à noite estarei aqui ministrando no grande culto da família, viu? Compartilhe, dê o like, chame seus amigos. Olha, o pastor Luiz está ministrando nas redes sociais, domingo pela manhã, 9 horas, sempre uma palavra, um tema para teu coração, tudo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, porque é Deus que implanta aquilo que nós temos que trazer para a sua igreja. Muito obrigado, você que ficou comigo até agora, e te encontro logo mais às 19 horas, amém? Se você não puder estar comigo às 19 horas, mas que você possa assistir depois, compartilhar, mandar para um amigo, para que a palavra do Senhor venha ser ouvida por muitos. Muito obrigado por tudo, que o Senhor te abençoe e te dê uma noite reparadora, um bom almoço, e que o Senhor possa te abençoar. Como sempre, até a próxima. Tchau, bye, fui. Muito obrigado mesmo, que Deus possa te abençoar. Tchau.